Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, aqui é o DOS. É, e hoje nós vamos para a nossa primeira aula, né? C, como eu tinha prometido. Nossa primeira aulinha de C. Eu vou tentar explicar aqui de uma forma mais simples possível, certo? Talvez eu suba para o meu canal, talvez não, não sei. Caso eu lance, aqueles que for assistir já manjam um pouco de C, não venham me criticar, que o foco realmente é para quem não entende bosta nenhuma. É difícil de entender o que é negativo, saca? Enfim, é isso. É, Vamos criar aqui o nosso arquivo main.c, isso maiúsculo. A princípio, é, eu não quero que vocês se atentem ao código em si, certo? Porque só quero que vocês, essa primeira aula, eu só quero dar um rumo para vocês. Pra vocês entenderem mais ou menos a dinâmica, como que funciona e tal, certo? Primeira coisa, deixa eu criar aqui um arquivinho de Markdown, que fica melhor para escrever do que escrever aqui no código. Não, acho que no código dá certo. Tá, vamos lá. Primeira coisa, é, o que é programação, certo? Programação nada mais é do que você é, passar uma instrução para o computador, certo? Então, basicamente, você passa ali uma sequência de instruções para o computador. É, Basicamente, você pedir para alguém, fulano de tal, vai no mercado, compra arroz, biscoito, xilito, e vê se tem sabão. Se tiver sabão, verifica o preço. Se o preço for maior que R$ 100, não compre. Se for menor, compre. Basicamente isso. Você está dando instrução para aquela pessoa, um passo a passo, certo? Programação basicamente é isso. Você passar uma instrução para o computador fazer alguma coisa. Pronto, então eu vou colocar aqui para ir anotando, porque para eu disponibilizar esse, esse material aqui no para vocês. Aqui, programa, o que? Aqui, ó, um bloco de instrução para o computador, certo? Programa nada mais é do que um bloco de instruções para o computador. Pronto, é isso. Você tem que saber o que é um programa. Nada mais é do que um bloco de instruções para o computador, certo? Para a gente passar uma instrução para o computador, a gente não vai falar igual que a gente fala para alguém. Por exemplo, assim, computador, um exemplo aqui de um port scanner. Computador, cria um socket. Com esse socket, faça uma conexão, por exemplo, na porta 22, num host tal. Se tente fazer a conexão com a porta 22 do host tal. Se tiver, se for se conseguir se conectar, me diga se você conseguiu. Caso não consiga se conectar, me retorne que você não conseguiu conectar. Ponto. É isso. Você acabou de passar uma instrução, só que em língua natural, na língua que você entende. Mas, tipo assim, se você escrever aqui do jeito que eu falei, o computador não vai entender, vai dar erro. Porque ele é uma máquina. Ele entende binários, zeros e um, certo? Aí que entra a linguagem de programação, certo? Nós, seres humanos, entendemos o quê? Linguagem natural, que é a linguagem que nós se comunica, certo? Sejam ela, por exemplo, português, inglês e tal. Linguagem de programação já está dizendo, linguagem de programação, certo? Linguagem de programação é basicamente o quê? Um meio que você tem para se comunicar com
o computador é como se fosse um intérprete, sabe? Tu vai conversar com alguém que, por exemplo, dos Estados Unidos, ou tu aprende a falar, é, ou tu aprende a conversar ou tu aprende a linguagem do computador, caso binário, se tu souber falar 0 e 1, tu vai conseguir conversar com o computador, ou tu usa um intérprete que vai intermediar você e o computador, que no caso são as linguagens de programação. Existem diversas linguagens de programação que são tipo como se fossem os idiomas, sabe? Por exemplo, Python, C, C Sharp, Go, JavaScript e tal. É como se fosse, por exemplo, português, inglês, espanhol, russo, chinês. É isso. Nada mais é do que isso. Então, uma linguagem, é, uma linguagem de programação, uma linguagem de programação nada mais é do que é, você conseguir, é a linguagem que chega mais perto da linguagem natural, que é a linguagem que o humano fala, para conseguir se comunicar com o computador, para conseguir passar instruções para o computador de uma forma que você entenda e o computador também. Então, tá aqui, ó, é, mediador entre o ser humano e a máquina, certo? Ponto. Alguém perguntar, o que é um programa? Ah, é um bloco de instruções para o computador. O que é uma linguagem de programação? É como se fosse um mediador entre o ser humano e a máquina. É a linguagem que o ser humano consegue entender, e o computador também. Então ele ali é o mediador. Então você fala assim, ah, eu quero que o computador faça isso, isso, isso. Aí você coloca em uma linguagem de programação e essa linguagem de programação e fala pro computador, ó, fulano de tal pediu para fazer isso, isso e isso na linguagem dele, certo? Basicamente isso. São os termos em que vocês têm que entender mesmo de começo. Vamos aqui para parte código agora. Parte boa. Bom, deixa eu dar uma aumentada aqui. Bom, vamos aqui para os códigos. Vamos começar aqui. É, Primeira coisa que nós temos que fazer em C, importar a biblioteca padrão, certo? Por quê? Porque nas bibliotecas é onde vão estar armazenadas as funções que você vai precisar do Python. Olha, Python, no C, certo? Basicamente, você vai precisar importar umas bibliotecas, como o C é uma linguagem compilada de médio nível, não fica tudo na. Não tem ali um intérprete para identificar o que é cada coisa, saca? No Python, por exemplo, você não precisa usar uma biblioteca específica, por exemplo, para dar um print, sabe? Para printar um negócio. Porque essa função porque é uma linguagem, o Python é uma linguagem interpretada, ou seja, vai ter, você escreve o código ali em Python, vai ter um intérprete que vai pegar e vai ler o seu código e traduzir automaticamente para a máquina. É, por isso que não precisa. Precisa de algumas bibliotecas, porque já vem de padrão essas funções. Por exemplo, no caso do Python, você precisa importar uma biblioteca, caso essa biblioteca seja de terceiro, não foi de padrão do Python ali. Fora isso, você não precisa importar. Já no C, é um pouquinho diferente. Você já precisa. Tem uma biblioteca específica que já vem com as funcionalidades padrões do C. Que no caso é como é que tá em maiúsculo? E std eu vou pagar. Certo. Aqui nós acabamos de importar a nossa biblioteca. Não sei, todo programa que for fazer, você tem que importar essa biblioteca. Por quê? Porque é nela que você vai, nela que está armazenado a função do printf, que no caso é para printar, do scanf, que no caso é para coletar um dado
que o usuário fornecer, que no caso seria o famoso input, certo? Então, essa biblioteca é padrão. O include nada mais é do que como se fosse o import do Python, saca? Eu estou fazendo analogia com o Python porque é a linguagem assim mais simples assim de se explicar, comparado a C, certo? Deixa eu só ativar o autosave aqui, para não ficar salvando direto. É, então, basicamente é isso. Então, vamos colocar aqui. Deixa eu ver aqui. Isso aqui. É, include. Include é como se fosse é, importar bibliotecas. O include serve para importar bibliotecas. Já aqui o nosso stdio.h nada mais é do que a biblioteca padrão do C. É uma biblioteca padrão da linguagem C. Nada mais é do que isso, certo? Pronto, fizemos a importação da biblioteca padrão. E agora? Agora nós vamos criar uma função. E nós temos que criar uma função para dizer o computador aonde que se inicia, onde que vai iniciar as nossas instruções, certo? Lembra que eu falei? O programa é o quê? Um bloco de instrução para o computador. Você tem que informar para o computador aonde que começa essas instruções, certo? Então a gente tem que criar uma função aqui, ó, int main. Aqui. O que nós acabamos de fazer? Nós criamos uma função. Tá? Qual é a nossa função? É o main. E o que seria esse int? É o tipo dessa função, é o tipo de dados da função, sabe? Nós demos o nome da função main e o tipo dela é um tipo inteiro. Então vamos colocar aqui o int, ele é o quê? Tipo de dado que a função vai receber. E o nosso main nada mais é do que uma função com nomeada main. Nada mais do que isso, certo? Aqui poderia ser outro nome? Poderia. Mas assim, não sei. A função main, meio que todo programa, ela é meio que padrão, sabe? Porque porque você vai dizer pro programa onde que começa. Caso você for criar outras funções, você coloca outro nome para identificar ela. Mas já na função main, é necessário você, por exemplo, colocar o main, que é onde você vai indicar o computador, onde que vai começar o seu programa. Criamos a nossa função, pronto. Colocamos chaves aqui e demos um enter, certo? Para que essas chaves? É para nós dizer, para nós atribuir funções a essa função main. Basicamente, tudo que tiver entre essas chaves, aqui ó, entre essas chaves, vai estar atribuído à função, nossa função main. Então, caso, por exemplo, a gente fez aqui, deu um printf fim do, por exemplo, que é o printf e alguma função. E a gente queira chamar, reutilizar a função da função main, o que está escrito dentro da função main, em outro, por exemplo, em outra função, é só nós chamar a função main que vai executar o que tiver atribuído a ela. Um exemplo simples aqui
é o printf. O printf nada mais do que você está pedindo para imprimir. Print, basicamente você está dizendo assim, ó, imprima em linguagem natural. Basicamente você está pedindo para imprimir algo, certo? Imprimir o quê? Geralmente, por exemplo, uma string. String são textos, são só termos técnicos aqui que eu não vou entrar muito em detalhe, porque como vocês estão começando agora, talvez não entenda muito alguns termos e tal. Mas para fim do decorrer da aula, nós falamos sobre isso. Todo texto, no caso de string, todo texto tem que ficar dentro de aspas. Seja ela aspas duplas ou aspas simples, não importa. Tudo que tiver entre aspas é considerado como string, como texto, certo? Então, por exemplo, a gente pode dizer aqui, ó, hello world, hello world, certo? Então, basicamente aqui, nós criamos a nossa função e a funcionalidade dessa função main é printar o texto hello world, certo? Então, vamos aqui anotar o que aprendemos até agora sobre função print. Aqui, ó. O printf, ele serve para quê? Nada mais é do que imprimir algo, certo? Vai servir para imprimir algo. Imprimir algo. Pronto. O Hello World, vamos aqui que é importante. Hello World. O Hello World é, é um texto. É um texto. Todo texto tem que ficar dentro de aspas. Seja ela aspas simples. Deixa eu colocar aqui. Ou aspas duplas. Deixa eu só colocar aqui. Todo texto tá string. Pronto. Pronto, basicamente isso. Outra coisa. Cada linha de código que você for fazer, você tem que informar para o computador onde que ela termina, onde que é o fim daquela instrução, certo? No caso aqui, ó, digitamos nosso printf, certo? Aí caso queiramos escrever outra coisa, ou deixar só o printf, nós tem que informar para o computador onde que aquela instrução acaba, certo? Porque senão ele não vai saber. Lembrando, o computador é burro, certo? Máquinas são burras. Elas só fazem aquilo do que mandam fazer. Por exemplo, você abre um programa, se o programa abriu, se o computador abriu aquele programa, é porque dentro do código do programa estava pedindo para, quando clicar e tal, abra o programa. Basicamente isso. Então, para informar a máquina, o computador, onde que aquela instrução acaba, a gente se usa ponto e vírgula. No Python é diferente. No Python não precisa se usar ponto e vírgula. Por isso que eu sempre bato na tecla e falo, a pessoa vai aprender programação, não começa com Python. Não começa. Começa com C, com linguagem compilada. Não começa com linguagem interpretada. Porque senão quando você for trocar, por exemplo, aprender C, mesmo que seja, a lógica seja a mesma, você vai se confundir um pouco com a sintaxe, certo? A gente se usa o ponto e vírgula. Ou seja, imprima aqui, ó, vai estar pedindo para imprimir
o texto Hello World e o ponto e vírgula está dizendo aqui, ó, computador, essa instrução acaba aqui. E ele vai fazer a outra coisa, ou se não, se só tiver essa instrução, vai acabar por ali mesmo. Então aqui a gente está... Então, vamos anotar isso também, que é importante. Ponto e vírgula. Serve para informar ao computador aonde que a instrução acaba. Pronto, basicamente isso. Ponto e vírgula serve para informar o computador aonde que aquela instrução acaba. Se a gente for rodar aqui, ó, rodamos o nosso código e o que foi que apareceu? Hello World, certo? Que foi o que nós pedimos para o computador imprimir, certo? Nada além disso. Imprimimos aqui e informamos que aquela instrução acabava por aqui. Uma coisa interessante, caso nós tire, por exemplo, o ponto e vírgula e peça para rodar de novo, ó, o compilador vai dar um erro. Aqui, ó, vai dizer aqui, ó, na função int main, que no caso aqui, ó, na função main, tá informando. Na função main, tem um erro aqui, ó, erro, express, ponto e vírgula, tá, ó. Basicamente ele aqui, ó, dentro dessa função aqui, dentro da função main tem um erro, certo? E ele vai informar qual é o erro. Ó, ele informa qual a linha, tá? Esse erro. E informa qual o erro. Ele ainda fala aqui, ó. Tá faltando um ponto e vírgula no final da instrução, certo? Aqui, ó. Aqui, ó. Ele ainda informa qual é o erro. Mas se a gente vir aqui, ó, bota um ponto e vírgula de novo, bota para rodar, ele vai rodar de boa aqui, ó. Aqui, ó, que ele printou Hello World. Show? Show. Deixa eu tentar limpar aqui. Eu vou fechar. Pronto. Já criamos o nosso primeiro programinha aqui. Printar um Hello World. Certo? Eu sempre, quando vou fazer alguma coisa, sempre aqui no final, eu coloco um return 0. Certo? O que significa esse retorno 0? Basicamente, está pedindo para... Ó, outra coisa que a gente vai ver mais para frente. Lembra que o computador só entende binário, zeros e 1? É basicamente assim. O valor 0 é true, é verdadeiro, é positivo, e o valor 1 é negativo, é falso. Então, basicamente assim, ó, a gente vai pedir o programa, aí assim, ó, caso retorne 0, é porque foi tudo bem. Agora, se retornar 1, é porque o computador não conseguiu entender e você fez alguma coisa de errado. Certo? Então, basicamente, o return serve para isso. Foi só uma aulinha básica para vocês entenderem mais ou menos como que funciona aqui a linguagem C, algumas coisinhas básicas. E é isso.